Em meados dos anos 70, a música disco estava no auge da popularidade. Donna Summer e Bee Gees não paravam de colher sucessos nas rádios, e quase todos os artistas começaram a incorporar sons do estilo em sua música. No entanto, a superexposição e a automatização com que se começou a produzir este gênero foram desgastando sua originalidade. Além disso, os fãs do rock viam isso como um som escapista, consumista, conformista e superproduzido, algo contrário a todos os princípios do rock naquele momento. A música disco havia se espalhado por quase todos os meios de comunicação e difusão. Isso fez com que algumas pessoas não suportassem ver nada referente ao estilo e outras começassem a detestá-lo. Devido a isso, apareceu em cena a figura de Steve Dahl, um DJ, locutor e roqueiro que se tornou o porta-estandarte dos antidiscos. A partir de seu programa de rádio, ele zombava do gênero e com o tempo conseguiu ter muitos seguidores que compartilhavam seu modo de pensar. Ele até chegou a incitar seus ouvintes a realizar alguns atos de vandalismo contra essa música. No início eram questões ingênuas, mas depois foram aumentando de tom. Por fim, ele promoveu um evento que fugiu do controle. Mas não nos adiantemos, a música disco foi realmente um gênero hermético ou promoveu a diversidade? É verdade que até a Disney lançou um álbum com música disco? É verdade que até o Pink Floyd experimentou com a música disco? Bem, responder a essas perguntas vai nos levar até o 12 de julho de 1979. O dia em que a música disco morreu. A música disco irrompeu para revolucionar tudo nos anos 60 nos Estados Unidos, mais precisamente em Filadélfia, de acordo com alguns especialistas. O cenário musical naquele momento era dominado pela soul. No entanto, com o tempo, um novo estilo com influências do rhythm blues, soul e até funk foi ganhando força, mas ainda levaria alguns anos para alcançar sua verdadeira explosão. Naquela época, o contexto sociopolítico norte-americano passava por um de seus momentos mais complicados. As tensões com a União Soviética, a Guerra do Vietnã e a crise econômica geravam um sentimento de angústia, especialmente entre os jovens. Em resposta, a música disco representou uma espécie de escape e uma forma de esquecer esses tempos problemáticos. Sem ir mais longe, os clubes noturnos de Nova York ganharam relevância. Comunidades afro-americanas, latinas e homossexuais encontraram um espaço para se expressar e celebrar sua identidade longe dos preconceitos. Naquele período, artistas-chave começaram a moldar o que eventualmente se tornaria um gênero distinto. Barry White desempenhou um papel crucial ao destacar o ritmo repetitivo que acompanharia melodias e arranjos orquestrais, um componente essencial do estilo disco. Em 1969, surgiu a música Only the Strong Survive, de Jerry Butler, que foi considerada um dos primeiros exemplos concretos da fusão de elementos. A música combinava os sons do soul da Filadélfia e de Nova York com as evoluções do som da Motown, marcando um equilibrado ponto de inflexão. Desde o início, o som da música disco destacou-se pelo compasso 4x4 repetitivo, com uma base regular de percussão. Além disso, tinha linhas de baixo que quebravam a regularidade do ritmo e acentuavam notas determinadas. Com o tempo, foram adicionadas seções de cordas, metais e trompetas, piano elétrico, sintetizadores e guitarras rítmicas elétricas. A isso se somava uma melodia cativante, frequentemente inspirada por ritmos latinos como o merengue, a rumba ou a samba. Aquele novo estilo não era apenas mais elaborado, mas também era mais alegre. Por outro lado, na Europa, a música disco também estava se estabelecendo e evoluindo, só que a passos largos. A partir da segunda metade da década de 70, muitos dos grandes sucessos do gênero foram criados ou produzidos no velho continente. Assim, criava-se uma bolha que não demoraria a estourar. Enquanto nos Estados Unidos, como dissemos, os artistas se inspiraram diretamente na soul e na música negra, na Europa as influências eram muito mais variadas: jazz, pop, estilos locais e música underground. Essa mistura resultou em uma clara preferência pelos sons sintetizados. Entre os pioneiros dessa transformação estava o italiano Giorgio Moroder, que liderou o som de Munique. Sua característica principal foi o uso dominante de seções de cordas. Além disso, as produções eram gravadas nos estúdios Musicland ou nos estúdios Union de Munique, na Alemanha. Moroder não apenas produziu para Donna Summer, uma das rainhas da música disco, mas também lançou suas próprias produções, entre elas a famosa e influente From Here to Eternity.
As produções europeias muitas vezes tinham uma orientação internacional, deixando de lado o nacionalismo e qualquer identificação com um lugar determinado, o que foi uma grande vantagem para o mercado norte-americano. No fim dos anos 1970, as principais cidades dos Estados Unidos da América abrigavam muitas discotecas. Os disc jockeys se tornaram os mestres de cerimônias, misturando sucessos do gênero em icônicos centros noturnos, como o Estúdio 54 em Manhattan, um lugar que se tornou sinônimo da era disco e atraiu celebridades de todos os cantos do mundo. Personalidades como Andy Warhol, Diana Ross, Mick Jagger, Liza Minnelli, até o próprio Salvador Dalí, compareceram à sua abertura em 1977. Isso obviamente encheu o lugar de prestígio e logo o transformou em uma parada obrigatória para famosos e o público que queria aproveitar a noite e a dança. No entanto, apesar de o Estúdio 54 ser o lugar de referência para os amantes desta música, logo a cena se diversificou e ampliou. O público começou a posicionar também outros clubes como The Limelight, Magic e Paradise Garage, que ganharam renome e se tornaram muito populares. O ambiente nessas discotecas era um espetáculo visual e auditivo. O público ia vestido com trajes caros e extravagantes. Optavam por calças de boca de sino ou vestidos soltos para permitir um movimento livre enquanto dançavam. O ambiente se intensificava com luzes piscantes, bolas de espelhos e um alto volume, criando uma experiência sensorial única. Além da moda e da música, o consumo de drogas era uma marca profunda da cena disco. Substâncias como a cocaína e os sedativos, conhecidos coloquialmente como disco biscuit, eram comuns e muito procurados. Estúdio 54, em particular, foi associado com a promiscuidade e se tornou um reflexo da revolução sexual da época, marcando o espírito audaz e libertador do movimento disco. Como se algo faltasse naquela época, o programa de televisão Soul Train ajudou a música disco a alcançar um público maior. O impacto foi tão profundo que até artistas reconhecidos de outros gêneros encontraram sucesso ao adotar este estilo. Os Rolling Stones, por exemplo, fizeram isso com uma de suas músicas. Rod Stewart conseguiu outro sucesso com a sua música Do You Think I'm Sexy? E Pink Floyd com Another Brick in the Wall. Todos mostraram versatilidade ao mesclar a estrutura disco com suas marcas registradas únicas. Além dos diversos artistas e músicos, os DJs viram seu papel crescer ainda mais. A influência dos DJs era tão grande que, se incluíssem a música de um artista em seus sets, esse músico tinha grandes chances de fazer sucesso. Foi a partir dessa influência que as gravadoras logo começaram a tirar proveito da situação. Negociavam com os DJs para que estreassem os novos lançamentos de seus artistas nas pistas de dança. Além disso, o sucesso avassalador do filme Febre de Sábado à Noite, em 1977, aumentou ainda mais o fervor pela música. Estrelado por John Travolta e com trilha sonora dos Bee Gees, popularizou o estilo para um público maior e mais variado. Canções como Stayin' Alive, Night Fever ou How Deep Is Your Love tocaram naquele longa-metragem e se tornaram emblemas imediatos. No entanto, o mercado ficou inundado muito rapidamente, com produtos disco criados de maneira mecânica e homogênea para satisfazer a crescente demanda do público. Em qualquer cidade americana, era possível ouvir música disco em 5 ou mais estações de rádio ao mesmo tempo. O rock estava perdendo espaço e em pouco tempo os locais de música ao vivo se transformaram em discotecas. Aquela febre pela música disco que levou o gênero ao topo acabou condenando-o. Em breve, este estilo estaria cercado por um cenário completamente diferente, e é assim que nossa história volta ao início. Com o tempo, surgiram críticas que consideravam este estilo excessivamente artificial. Alguns meios de comunicação frequentemente destacavam as conexões da música disco com a cultura gay, intensificando ainda mais a rejeição do público conservador da época. Entre os mais apontados estava a banda Village People. O grupo era reconhecido por suas letras extravagantes e cheias de duplo sentido. Ademais, suas roupas chamativas aludiam aos estereótipos homossexuais daquele período. Tudo isso foi usado contra eles, e assim foram se somando cada vez mais fãs de outros gêneros musicais que viam a música disco como algo que já deveria terminar. Parte desse declínio começou com as paródias e os discos infantis que eles lançaram. Até a Disney chegou a publicar Mickey Mouse Disco, tentando aproveitar o momento. A série Sesame Street também lançou um álbum de disco. Era questão de tempo para que toda a rejeição que estava se acumulando finalmente explodisse.
Foi precisamente em 1978, em Chicago, quando surgiu a figura de Steve Dahl, um disc jockey roqueiro de 24 anos que trabalhava na estação de rádio WDAI. Dahl foi demitido quando a emissora decidiu parar de programar rock para se dedicar à música disco. Posteriormente, Dahl foi contratado pela estação rival WLUP, que ainda transmitia rock. Dessa emissora, ele começou a zombar e fazer críticas ácidas ao gênero disco. Além disso, ele criou um grupo chamado Os Insane Cowlips, um exército antidisco formado por pessoas que compartilhavam seu desgosto. Para 1979, Steve se tornou o porta-estandarte da discofobia e começou a organizar eventos públicos contra o gênero musical. Alguns consistiam em jogar marshmallows e objetos em veículos de rádio da concorrência. Mas também havia aqueles que organizavam entradas em discotecas para agitar o público e depois chamar a polícia com denúncias falsas. Steve considerava as discotecas como lugares cheios de homens afeminados e mulheres frígidas. Por essa mesma época, Michael Vick, chefe de marketing de uma das grandes equipes da Liga Norte-Americana de Beisebol, o Chicago White Sox, ouviu no rádio o programa The Dog. Vick queria atrair mais espectadores aos jogos e acreditou que aquele conceito seria uma boa estratégia para isso. Aquela reunião deu origem à Disco Demolition Night. Era um evento esportivo que teria como objetivo fazer uma destruição de vinis de música disco no intervalo de uma partida de beisebol. Em 12 de julho de 1979, foi marcada uma partida dupla dos White Sox contra os Detroit Tigers. O encontro no estádio Comiskey Park de Chicago foi promovido pela emissora de Dahl, sob o slogan Disco Sax. Todos que trouxessem um álbum de música disco para destruir pagariam apenas 98 centavos de entrada. Os diretores do White Sox haviam calculado que cerca de 30 mil pessoas assistiriam ao evento, mas mais de 70 mil apareceram e outras 25 mil ficaram sem entrar. 2 jogos de beisebol estavam programados para aquele dia, mas antes do primeiro acabar, o escândalo eclodiu. O público convocado por Steve começou a lançar discos. Vários dos atletas tiveram que se proteger dos projéteis e abandonaram o campo de jogo. Durante o intervalo entre os jogos, Steve Dahl apareceu vestido de uniforme militar e um capacete do exército a bordo de um Jeep. Ele estava acompanhado por uma modelo loira chamada Lorelai, famosa por seus anúncios e poses provocativas da emissora WLUP. Ele falou brevemente ao público e iniciou a contagem regressiva. No meio do campo, uma grande caixa contendo milhares de discos começou a voar pelos ares em meio a explosões. Até aquele momento tudo parecia sob controle, mas depois o caos se instalou. Milhares de pessoas deixaram as arquibancadas e invadiram o campo. Com os discos restantes, começaram a organizar fogueiras improvisadas. Alguns jovens enlouquecidos derrubaram a gaiola de rebatidas do estádio, enquanto outros se enfrentavam a socos e lançavam todo tipo de projéteis. A derrocada instalou-se tanto no campo quanto nas arquibancadas. Os odiadores de música disco descontaram no estádio e em todas as suas instalações. Os jogadores de ambas as equipes foram resguardados para sua proteção. A segurança mal conseguia conter o tremendo tumulto. Aquele frenesi de ódio se estendeu por 1h30. Após o escândalo, houve um total de 39 prisões. Felizmente, apenas algumas pessoas com lesões leves foram relatadas. No entanto, o estado do campo era deplorável. Foi severamente danificado pelas explosões e distúrbios. Sem poder jogar nessas condições, os White Sox foram forçados a perder o segundo jogo contra os Detroit Tigers. O evento da discoteca de Maurício Nike foi duramente criticado pela violência que desencadeou e os sentimentos de ódio que promovia, mas também se tornou um símbolo cultural que marcou o momento exato do fim da música disco. Apesar daquele infame acontecimento, a música disco não desapareceu por completo. No entanto, sua popularidade diminuiu rapidamente e deu lugar a novos gêneros como o punk rock, o new wave e mais tarde a música eletrônica. Uma das razões que os especialistas identificam sobre a rejeição à música disco está em suas próprias raízes. O público norte-americano, cada vez mais conservador, via com maus olhos um gênero em que as minorias tinham grande visibilidade. Nick Ciano, DJ residente do Estúdio 54, descreveu essa reação como anti-gay e também anti-mulher e anti-negros. Essa queda coincidiu com os primeiros casos registrados de síndrome da imunodeficiência adquirida. O slogan Disco Sucks foi usado tanto por roqueiros quanto por cristãos para queimar discos com mensagens como disco igual gays, igual síndrome da imunodeficiência adquirida.
A partir de 1980, as emissoras começaram a se afastar da música disco. Após a noite de demolição do disco, Steve Dahl continuou sua carreira no rádio, explorando o humor e a sátira. Nas décadas seguintes, trabalhou em várias rádios de Chicago e foi pioneiro no formato de morning show, que mesclava música, comédia e comentários sobre cultura pop e política. Ele sempre afirmou que suas motivações contra a música disco eram apenas musicais, negando qualquer discriminação. Pouco depois, o disco começou a se fundir com outros estilos musicais, ou a desaparecer das paradas de sucesso. Gradualmente, aquele som alegre e estridente foi substituído por novos estilos. Produtores como Giorgio Moroder na Europa e Larry Laban nos Estados Unidos brincaram com loops e baixos potentes para impulsionar o house, que foi ganhando mais importância, junto ao new wave, o hip hop e o electro. No entanto, aquilo que parecia ser o final foi apenas um pequeno intervalo para que anos depois acontecesse um revival. Em meados dos anos 90, o gênero disco viveu uma espécie de ressurgimento graças à influência de artistas destacados que incorporaram elementos do estilo em suas canções. Esta reaparição foi evidenciada no neodisco e em fusões entre o hip hop e aquele gênero dos anos 70. Canções como York City Boy dos Pet Shop Boys, Who Do You Think You Are das Spice Girls ou Cosmic Girl de Jamiroquai o reviveram. Outros artistas como Kylie Minogue ou Justin Timberlake continuaram com esta tendência e ajudaram no ressurgimento do disco. Até mesmo alguns videogames como Dance Dance Revolution 4 Mix e a saga Baza Group incluíram música disco, o que ajudou a introduzir o estilo a uma nova audiência e geração. Em 2013, a música disco voltou às paradas de sucesso com canções que reviveram seu estilo e características. O álbum Random Access Memories de Daft Punk é um claro exemplo disso. Em 2020, a banda de rock Foo Fighters lançou um projeto chamado DJs, homenageando a banda de música disco com covers de suas músicas. Apesar dos anos dourados da música disco terem ficado para trás, atualmente ainda surgem novas composições e reinterpretações de grandes clássicos do estilo. Este fenômeno não só demonstra a capacidade de adaptação e permanência do gênero, mas também o grande impacto que causou. Seu legado transcende o tempo e se manifesta como um fenômeno que continua vibrando na cultura contemporânea.